Graça e paz, amém? Deus abençoe a todos. Podem se assentar. Aleluia. Quantos estão felizes aqui com Jesus, amém? Eu estou muito feliz, muito nervoso, suando frio. Faz um tempinho que eu não ministro na igreja. Mas este é o tempo, amém? Eu quero, antes de começar, agradecer pelos meus amigos que estão aqui, meus colegas de trabalho que fazem parte lá de onde eu trabalho. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no altar, que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer, amém? Feche seus olhos mais uma vez, abaixe sua cabeça, por favor. Doce Espírito Santo, nós te pedimos, continua falando aos nossos corações. Espírito Santo, guia todas as coisas nessa noite, assim como o Senhor já tem feito neste lugar. Dá sinais, Espírito Santo, de que Tu estás aqui, que a Tua presença ela é real nas nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, nessa noite a Te ouvir. Ensina-nos, Senhor, a discernir a Tua voz. E que a Tua vontade seja boa, perfeita e agradável neste lugar. No nome santo de Jesus. Todos dizem amém. Quem aqui ministra a palavra? Não sei se é diferente de mim, mas os dias vão se passando, vai se alongando e chegando próximo ao culto. E como a pastora disse na semana passada, parece que algo precisa acontecer aqui dentro, né? Parece não, precisa acontecer. Algo tem que ser incendiado dentro de nós e eu relutei muito para ministrar o que eu vou ministrar aqui nessa noite. Porque é algo que o Senhor estava falando comigo e que vem falando comigo há alguns dias, em alguns lugares. Há mais ou menos, acho que 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu não me recordo ao certo. Nós fomos dançar numa igreja, né? Fomos ministrar. E lá tinha uma profeta, lá estava uma profeta. E aí ela chegou ali diante da igreja e falou, cadê o rapaz que estava dançando? Era eu, né? Me levantei já tremendo na base. E aí aquela mulher falou algumas coisas sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. Mas algo muito interessante que ela disse a mim, e é a mensagem que eu vou te trazer aqui nessa noite, foi que enquanto eu dançava, eu estava chegando ali um pouco mais perto dela, em um dado momento, e aí ela olhou para mim e ela viu um aparelho auditivo na minha orelha, no meu ouvido. E aí eu continuei dançando a gente se movimenta, ela falou que ficou procurando olhar esse aparelho, até o momento que eu cheguei mais perto dela ainda, e aí ela falou, ué, cadê o aparelho? Porque ela tinha certeza que ela tinha visto um aparelho auditivo, né, daqueles aparelhos que você consegue ouvir melhor, para quem não ouve. E naquele momento ela disse para mim, sabe o que o Senhor me disse? Eu falei, Deus, o que é isso? E ela falou, Deus manda eu te dizer que Ele está te dando ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle. E eu quero te dizer que nessa noite o Espírito Santo Ele te convidou para estar aqui neste lugar, não foi um convite meu. O Espírito Santo Ele te trouxe neste lugar, só para te perguntar, como estão os teus ouvidos? O tema da palavra é sujeitai-vos. O que é sujeitai-vos? É submeter-se, é depender, é lançar tudo que eu tenho a algo ou a alguém, neste caso a Deus. Submeter é dizer sim, mesmo quando eu não concordo. É fácil? Dizer sim, mesmo quando eu não concordo? É fácil obedecer, se submeter, depender, viver na dependência de Deus, quando de fato o que eu espero não está acontecendo?
Seja sincero, é fácil? Não é, é difícil. Lançar, entregar por inteiro. Não é fácil também, mas é isso que o Senhor deseja de nós. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz alguns nomes sobre ele. E essa semana eu falava, aí você pode estar se perguntando por que você estava relutando para falar sobre este tema em específico. Porque eu acho bem sensível falar do Espírito Santo. Ele é um amigo bem próximo, mas é bem sensível falar de alguém que às vezes eu não dou ouvido. Falei, Deus, como que eu vou falar do Espírito Santo nessa noite se às vezes eu tenho certeza que eu não faço aquilo que Ele pede para eu fazer? Eu sou sincero em te dizer que às vezes eu não dou ouvido e eu sei. Sabe quando você tem aquela certeza de que Deus te pede algo e ainda assim você reluta? É nesse momento que eu tenho a plena convicção de que eu não estou dando voz ao Espírito Santo. Então Ele é o nosso conselheiro, diz a palavra, aquele que nos consola. Ele é o Espírito da verdade, aquele que vem tirando toda mentira, todo engano e trazendo de fato aquilo que nós precisamos para entender a vontade de Deus. Ele é o próprio Espírito de Deus, aquele que reflete Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo, aquele que faz com que Cristo seja ressurreto e possa de fato ser testificado em nossos corações. O Espírito Santo é o Espírito da adoção, aquele que por meio dele nós podemos ser chamados de filhos. O Espírito da graça, que é o favor imerecido. Ele é o Espírito da promessa, aquele que garante a herança de uma vida eterna. Tudo isso é o Espírito Santo e muito mais. Aí eu parei e falei, Deus, como que eu vou falar de tudo isso? Você tem noção de que nós estamos falando daquele que foi deixado e que Jesus falou que deixaria para ser o nosso conselheiro e o nosso ajudador? Mas às vezes eu prefiro me lançar aos pés do outro, falar sobre o que eu estou passando por outro. E seja sincero, há quanto tempo você não dá nem bom dia para o Espírito Santo? Enquanto eu estava com essa palavra essa semana, em um dos momentos o Espírito Santo chegou para mim e falou, sabia que às vezes você me deixa falando sozinho? Eu falei, ah é? Ele falou, é. Todos os dias de manhã eu te dou bom dia. Eu falei, e aí, como que eu posso te ajudar? Você tem noção disso? Todos os dias quando você acorda, o Espírito Santo está lá. E para onde você vai, você leva ele. E aí vem uma segunda pergunta. Para onde você tem levado esse Espírito Santo? Que lugares você tem frequentado? Aí dentro de você, quais são os sentimentos que você tem deixado, que é a casa do Espírito Santo? Será que está confortável para ele aí dentro? Tem como ele sair? Não. Imagine, pastor, que nós tivéssemos uma situação bem difícil e eu brigasse com o Senhor. E naquela intriga, naquela briga, eu não quero ver a tua cara. Eu não quero mais saber de você. Mas ainda assim eu tenho que conviver com você. Assim é a pessoa do Espírito Santo. Fazemos tantas coisas erradas. Praticamos tantas coisas que não é a vontade de Deus. E Ele continua morando dentro de nós. Ele não se aparta de nós. Começamos falando de 3 ações. Diga. Submeter. Depender. E lançar-se. Submeta-se. Dependa-se. Lance na presença de Deus. Gálatas, primeiro versículo que a gente vai ler, 5:25, diz assim, vocês podem ler comigo. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Já que nós vivemos pelo Espírito, temos que andar pelo Espírito. Qual que é a conexão disso? Viver é a plenitude da vida.
a qualidade do que está vivendo por inteiro algo. Será que nós vivemos por inteiro a vida daquilo que o Espírito Santo quer que nós vivamos? Quando a palavra diz sobre plenitude, ela está querendo dizer que eu preciso ser inteiro. Eu gosto muito de uma frase de uma pregadora que diz assim, que Jesus, fala para o seu irmão, Jesus, ele não é açougueiro. Ele não quer você em partes. Ele quer você inteiro. Deu para entender, irmão? A plenitude de Deus, Ele nos quer por inteiro, não só um pedaço. Porque muitas das vezes nós não andamos no Espírito porque nós não nos posicionamos. Andar quer dizer posicionar-se. Ninguém pode andar no Espírito sem estar posicionado. Porque muitos desistem em meio aos seus vales ministeriais. Porque muitos desistem em meio às suas lutas ministeriais. Porque deixam de andar na plenitude do Espírito. Hoje o que eu mais vejo, o que eu mais me deparo é quando eu pergunto para alguém a religião ou o que a pessoa faz. Acho que 99,999% responde assim para mim: eu era da igreja. E aí eles dão uma olhadinha assim para mim e falam, inclusive do louvor. Mas um dia deixaram de andar na plenitude do Espírito. E tá tudo bem, porque ainda há tempo para voltar. Mas a palavra de Deus diz para tomarmos muito cuidado, porque aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Como que você está hoje? Te pergunta o Espírito Santo. Porque nós deixamos de andar na plenitude? Porque começamos a olhar para o outro. Até quando vamos colocar no outro a responsabilidade do fracasso da nossa chamada? Tá, mas e por que você saiu da igreja? Ah, porque o pastor me feriu. Ah, porque falaram aquilo para mim e aí nunca mais eu quis viver o que eu vivia lá atrás. Foi o pastor que te chamou? Foi o Fabiano que me escolheu? Foi a Débora? Quem te escolheu? O próprio Espírito. O Espírito Santo de Deus te chamou pelo teu nome. Quando ainda você era informe, a palavra de Deus diz que ainda não tinha nada escrito, nem estavam ainda aquilo que aí iria ainda acontecer na tua vida. Ele já estava formando algo em você. Tem noção do quanto você é especial para você pegar uma obra tão grandiosa que o Espírito Santo começou a fazer assim que você foi formado, começou a ser formado, e jogar na mão de um homem e dizer: foi por causa dele que eu abandonei o teu propósito. Deus, aleluia. Será que vale, irmão? Abandonar o propósito por conta de que o homem é falho. Ele vai mesmo nos ferir. E aí eu faço uma pausa aqui para te dizer que quantos de nós, talvez se olharmos para a nossa vida ministerial, se tivéssemos olhado para o homem, não estaríamos aqui hoje? Quantos? Quantos já passou por algo ruim na sua chamada ministerial? Seja sincero. Você estaria aqui hoje? Seria um lugar confortável para estar? Não, por conta de pessoas. Mas calma, abre um parêntese. Jesus te chamou. Fecha o parêntese. Jesus te chamou. Não há meio termo. Não há por que olhar para trás. Não há por que olhar para o lado. Se foi Jesus que te chamou. Foi o Espírito Santo que chamou. E foi Ele que testificou na tua vida o teu chamado. E aí o Espírito Santo mandou você parar? Seja sincero, o Espírito Santo falou: para, não dá mais não para você. Foi o Espírito Santo que falou isso? Foi Ele que falou para você abandonar o seu chamado? Eu já pensei em abandonar meu chamado várias vezes. Fui em outra igreja esses dias dançar. Tinha umas 60
mulheres dançando. E eu. Apenas eu de homem. Quando eu cheguei naquela igreja, eu falei, Jesus do céu. Já existe um preconceito tão grande em alguns lugares. Falei, ninguém me avisou que só ia ter menina nessa igreja dançando. E meu amigo Pedrão tá doente, né? Alguns dias já, não tá conseguindo nem levantar direito. Eu falei, Jesus, mas vamos, né? E aí eu fui. Na hora que chamou as pessoas para ir orar lá na frente, a pregadora falou, as meninas do Ministério de Dança, venham aqui na frente. Falei, Jesus Cristo, é hoje. Olha a prova. Sabe quando te dá uns gatilhos? Irmão, eu comecei a passar uma guerra tão grande interior, a ponto de eu falar, será mesmo que é isso que eu tenho que fazer na minha vida? E eu comecei a passar por umas batalhas na minha mente, que é assim que o inimigo age, tá? Na tua mente. Ele trabalha aqui para que depois reverbere aquilo que ele quer como estratégia para derrotar a tua vida. E aí eu falei, bom, tenho duas opções, né? Ela chamou só as meninas, vai só as meninas, ou eu tenho certeza que essa mulher não vai me chamar. Eu falei, e aí eu vou, mesmo sabendo que eu não sou uma menina. Glória a Jesus, aleluia. O que eu fiz? Fui. Eu fui e tava cheio assim de menina na frente. Aí eu fui indo pra trás assim, ó. E aí eu fui me escondendo e ok. Aí ela falou, gente, abrace essa sua amiga que tá do seu lado e olha. Ah, Jesus. Aí eu só fiz assim na mão da irmã que tava do lado. É que eu não ia abraçar ela. Ela entendeu, pegou na minha mão. E aí eu orei por ela, enfim. E naquele momento eu passei a odiar aquela pregadora. Eu olhava pra ela e eu falava, não é possível que ela não tá me vendo aqui. Eu tava com roupa brilhante, vermelha. E as meninas estavam com outras roupas. Eu falei, não é possível, mas Deus tinha um propósito, irmão. E aí eu fiquei olhando pra ela e aí ela orou por todo mundo, saiu, ficou no cantinho assim. Eu fiquei, você me paga. Lá do meu lado. E aí eu falei, Deus, não é possível. E aí o Espírito Santo falou pra mim, você vai se deixar mesmo levar por isso? É isso que você veio fazer aqui? Você vai mesmo receber o que eu não estou te entregando? Eu não tenho nada a ver com isso. Escute, não é porque o Espírito Santo está num lugar que ele vai te privar de viver algumas coisas. Eu tenho aprendido isso. Só para tratar o seu caráter. Às vezes você fala, então por que eu passei por isso? Não era por conta do outro. Era você que Deus queria tratar. E no meio do tratamento você fez o quê? Caiu fora. E aí eu olhei para aquela mulher e eu falei, Deus, faz alguma coisa. E irmão, quando eu falei, Deus, faz alguma coisa, a mulher pum, virou pro meu lado. E veio marchando. Eu falei, Jesus, o que é isso? E aí ela saiu tirando todas as meninas e falou, é você, irmão, você tá aí. Eu falei, me viu. Me viu, glória a Deus. E aí aquela mulher começou a orar por mim. E Deus entregou palavras tão fortes. E uma das coisas que ela falou foi, o teu chamado já te custou tanto. E ela falou, mas hoje Deus te dá ouvidos sensíveis. Glória a Deus, aleluia. E aí eu falei, poxa, né, a segunda confirmação sobre isso, Deus vai me dar ouvidos sensíveis. Ele já me deu? Não, ainda não, irmãos. Porque eu ainda estou rejeitando algumas coisas da parte do Senhor. Então eu não estou sensível. Mas Ele está falando. Nossa, como você é sincero, eu sou mesmo. Preciso aprender. Mas Deus está fazendo. Sabe por que muitos desistem da igreja e do seu chamado? Porque acham que Deus revela tudo na sua plenitude, na sua completude de uma única vez. Não. Deus, Ele vai fazendo aos poucos. Quando Jesus era criança, Ele operou milagre? A palavra diz. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Aí para você tá tarde demais. Não dá para voltar para o meu chamado. Não dá para fazer mais, já era. Peraí, Jesus teve um tempo para fazer o chamado.
Todos nós precisamos entender o tempo de Deus, amém? Quantos estão comigo? Amém. Vocês estão me olhando meio assim. 1 João 2, 27. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia. Diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em... Diga, permanece em mim. E não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou. Permaneçam nele. A unção que está sobre nós, que nós recebemos, é essa unção que vai permanecer para sempre. Ninguém pode roubar a tua unção, a não ser que você entregue. Sabe aquela frase assim que a gente ouve na igreja? Mas você roubou minha unção. O irmão tirou? Não existe. Existe você entregando aquilo que o Senhor te deu. De mão beijada. Ninguém pode tocar naquilo que o Senhor entrega. Ninguém. Precisamos fixar os nossos olhos aonde? Na verdade. E a verdade é e para sempre será Cristo. Igrejas tão cheias, templos tão cheios, pessoas tão ocupadas demais com a obra de Deus, mas distante demais do Deus da obra. Pessoas fazendo e no seu ativismo ministerial esquecem de buscar o centro, que é a vontade, que é Jesus. Por isso que muitos desistem do seu chamado, porque passa-se a ser algo cansativo, que rouba as forças, roubam muitas das vezes a energia, e aí uma hora pifa, não dá certo, não é legal. Vamos mudar totalmente. Diga para o seu irmão, vira a página, parte B da palavra, Ezequiel 37. Aí aqui o Espírito Santo continua a nos pegar, mas de uma maneira diferente. E a gente vai ler até o 14. Quando chegar no 14, você me avisa? Senão eu continuo lendo. Vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio do que, igreja? Vamos lá. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito... Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão Vida. porém tendões em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Houve o quê? Um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. O que não havia? Preste atenção. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que profetizei conforme a ordem recebida, dizendo aí Ezequiel, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme.
Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém? Uma palavra muito forte, muito conhecida, que eu não preciso ficar falando sobre ela. Você deve saber tudo, mas eu quero falar só do contexto, do que acontecia ali, naquela época do Vale de Ossos Secos. A palavra de Deus diz que sobre o Vale de Ossos Secos, mas naquele momento, Jerusalém ela encontrava-se destruída. Era a verdadeira Babilônia naquela situação. Por esse motivo, Ezequiel tem essa visão do Vale de Ossos Secos, porque ele já estava enxergando um tempo de destruição naquela cidade. A Babilônia, Jerusalém sob ruínas, né? Então ele precisava do quê? De uma resposta da parte de Deus. E o interessante é que Deus, sabendo que Josué já via em que a cidade estava ali arruinada, Deus mostra para ele primeiro o quê? Um solo sequíssimo. Um lugar que não tinha vida. Mas espera aí, ele já estava vendo e vislumbrando um lugar que não tinha vida, que era muita incerteza do que ia acontecer, sem esperança, sem futuro, e eles estavam abandonados. Antes de Deus revelar a promessa e o propósito, muitas das vezes, Ele vai nos levar ao lugar da dor. Ele vai nos levar no lugar da dependência por Ele. Deus só estava mostrando ali para Ezequiel que ele precisava do quê? Reconhecer que em meio ao caos, o Espírito Santo pode gerar vida. Escute, em meio ao caos, o Espírito Santo gera vida. Quando começou a fazer, e nós vamos falar sobre o processo ali, bem rapidamente, diga para o irmão aí o processo. Quem aqui está passando por um processo? Estamos constantemente passando por um processo, por isso que a gente está vivo, amém? Tá todo mundo passando por um processo, até quem não respondeu, tá? Tá vivo, tá passando por um processo. Alguma coisa está se movimentando. Então, o primeiro processo que eu quero falar com você é os ossos, eles se juntam no verso 7. Coloca aí no 37:7, por favor. O primeiro processo é os ossos se juntando, que diz aqui, ó: assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos começaram a se juntar. Então, ali, quando os ossos começam a se juntar, já havia vida? Não. Sem Espírito Santo não há vida. Ou sem o Espírito não há vida. Você está entendendo do que a gente está falando nessa noite? Porque muitos perdem o propósito, porque perdem o sentido da vida da igreja, que é o Espírito Santo. Não tem como uma igreja prosperar e frutificar se o Espírito Santo não for aquele que manifesta as suas obras em nosso meio. E aí o Espírito Santo tem dado sinais nesses dias. Tem dado sinais e eu tenho pedido sinais até dessa palavra. E aí ontem, quando a gente estava no carro, o pastor vai se lembrar, um dado momento ele falou sobre o culto de quarta, que a Alicia pediu para dançar. E aí ele falou que a igreja falou que o Espírito Santo estava movendo algo aqui, né? E aí ele falou, tem algo poderoso do Espírito Santo sendo movido no meio da igreja. E é sobre isso. E ali eu tive a certeza e eu falei, obrigado Deus, porque eu sei que é disso que o Senhor quer nos alertar e falar. Então, sem o Espírito não há vida. Segundo,
a aparência da carne e da pele começa então a acontecer no verso 8, que diz assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Mas ainda havia espírito? Já havia espírito? A palavra é enfática em dizer, gente, o primeiro ali que a gente leu, 7, que não tinha vida. Depois, mas não havia espírito neles ainda. Por que será que Deus mostra nessa visão e chama tanta atenção para dizer pra gente, ó, não tem espírito? Sabe quando algumas coisas morrem na nossa vida? É só falta do Espírito Santo. Algumas coisas que nós perdemos, algumas coisas que não eram como antes. Aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer: como que está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Porque se perdeu, é porque o relacionamento com o Espírito Santo já se foi, ó, há muito tempo. Quantas igrejas não se fala mais do Espírito Santo? Você ouve de tudo. Aí eu te faço uma pergunta: qual foi a última vez na igreja que você viu alguém pregando sobre o Espírito Santo? Se recorda? O Espírito Santo tem sido deixado de lado até pelos próprios pregadores. A pessoa do Espírito Santo tem sido esquecida, não só de forma única, quando sou eu e ele, mas como igreja. Sabe por quê? Porque nós não damos a importância de quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas a palavra está dizendo várias vezes: não há vida, não há vida, não há vida. Você pode fazer tudo, mas se não tiver o Espírito Santo, não há vida. O DNA já havia sido colocado na pele, nas unhas, nos tecidos. A genética diz, e a ciência, que se há pele e há tecido, já há DNA. Se tem unha, já tem DNA. Então, antes de pôr o Espírito, Deus cria já o DNA. Qual que é o seu DNA que se perdeu? Meu DNA está testificado na adoração, e o seu? Na intercessão, na palavra, na busca incessante pelo Espírito. Qual que é o seu DNA? Terceiro, o sopro do Espírito. Ezequiel 37:9 diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Aí sim, se o Espírito Santo vier soprando dos quatro ventos, esses mortos eles vão voltar a viver. Será que você está entendendo? Quando você se permite que o Espírito Santo faça a obra dele na sua vida, de fato, as coisas começam a se encaixar e começam a viver. Respira assim, bem forte. Mais uma vez. Enquanto tiver fôlego, o Espírito Santo está aí. Glória a Deus, aleluia. Dentro de você, fazendo a obra dele que é perfeita. Mas somente o Espírito pode trazer esse sopro de vida. Aleluia, Jesus. No hebraico diz que o Espírito Santo é semelhado a ruá. Quem já ouviu essa palavra? Ruá quer dizer sobre vento, sobre realmente ter ali a condução através dos quatro ventos do Espírito sendo soprado na nossa vida. E nós precisamos estar com os ouvidos sensíveis para que a gente possa perceber até o vento do Espírito. Porque às vezes, eu não sei você, mas a igreja está vivendo um âmbito espiritual tão grande. E aí você olha para algumas pessoas, não que a gente tenha que muitas das vezes externar, mas você para e fala: será que estamos no mesmo ambiente? Será que estamos conectados com a mesma concepção daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas? E aí, eu não sei você, mas às vezes eu estou aqui e eu estou orando falando: Deus toca, Deus faz, que não seja só para mim, compartilha, permite. Eu não sei você, mas eu me sinto muito mal quando tem alguém na igreja que a pessoa sobe no altar e fala: será que você está sentindo o que eu estou sentindo? E aí eu falei: eita, o
que eu não senti nada ainda. Você já passou por isso? Aí eu falo, Jesus, o que ele tá sentindo? Né? Porque até agora, pra mim, tá tipo, tudo normal, eu não tô sentindo. E aí, gente, eu começo a me incomodar. Aí tem aqueles que se incomodam e vão em busca, cavar pra poder sentir. E tem aqueles que, não tô sentindo nada, né? Deve ser balela o que ele tá falando. Se ele tá sentindo também, que sinta aí, que eu não tô sentindo aqui. Mas, de fato, essa é a diferença de quando nós temos o Espírito, sabe? Ele mesmo testifica o nosso coração e diz, e aí? Você não vai fazer nada pra sentir? Porque ele tá dizendo que tá sentindo? Quando somos parceiros com o Espírito Santo, ele nos guia em todos os passos, ele chama a nossa atenção, ele diz, e aí, não vai cavar hoje não? Para ver se vai sair água? Sabe o que acontece? É que você está acostumado demais esperando que o outro cave para você ir lá e beber. Deus não é assim não. Meu Deus, aleluia. Deus nunca foi desse jeito. Não cava não para você ver. Até quando você vai viver do testemunho dos outros? Glória a Deus. Até quando você vai viver do que o outro está vivendo, do que o outro está falando, da música nova da Juliane, né? Tá linda, maravilhosa. E aí, o que mudou na sua vida? Meu Deus, aleluia. Meu Deus, Senhor. Na minha hipocrisia, eu tô cantando e achando lindo, maravilhoso. Mudar que é bom, diga pro seu irmão, whatever. A Ruth é poliglota, fluente. Eu nem sei whatever, mas eu quis dizer que, tipo, nada, gente. Não tem nada. Nada tá acontecendo, nada tá mudando. Nós precisamos fazer o que, então? Nos reconciliar com aquele que nos chamou. Voltar a ouvir como ouvíamos há anos atrás. Sabia que essa semana... Vocês sabem que eu gosto de dança, né? É óbvio. Quem me conhece bem de perto sabe. E aí essa semana eu estava assistindo algumas coisas e aí o Espírito Santo falou assim pra mim: eu sinto tanta falta do simples. E aí eu falei, como assim? Porque de fato naquela hora, sabe o que eu estava vendo? Uma roupa bem bonita que o Ministério de Dança estava usando. E aí tinha uns efeitos no palco, um negócio, né? E eu falei, uau! E aí o Espírito Santo falou pra mim, eu sinto tanta falta do simples. E eu, uau! Aí você baixa a cabeça e fala, Deus, não me deixa viver o que essa geração tá vivendo. Ludibriados demais, sabe? Com uma música bonita, com uma melodia que toca, e distante demais daquilo que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. E naquele momento eu senti vergonha. Aí eu começo a entender que Deus está me dando ouvidos sensíveis, porque fazia tempo que o Espírito Santo não estava falando comigo dessa maneira, sabe? Eu já vivi experiências eu não sei você está andando por um lugar e de repente o Espírito Santo fala, para. E aí, gente, eu estava andando na rua e eu parava tudo. E aí o Espírito Santo falava, eu não estava nem aí para ninguém, olha para isso. E aí eu olhava e Deus começava a falar comigo através de cada coisa que vocês não têm noção. E eu só ficava ali esperando o Espírito Santo completar o que ele queria me falar. E essa semana Deus disse, eu continuo sendo o mesmo, foi você que mudou. Sabe que muitas das vezes quando eu disse um pouco atrás que nós queremos colocar nos outros a responsabilidade daquilo que nós vivemos, porque é muito mais fácil me eximir daquilo que eu preciso fazer e colocar no outro. Foi por conta do outro, é mais bonito, né? É mais fácil, mas eu quero ver você dizer, não, foi por mim mesmo. Fui eu que errei, fui eu que deixei. Era eu que não deveria ter deixado aquilo que o Senhor me entregou. É mais pesado, não é? É muito mais fácil quando eu falo, foi por causa dele. Tem a música, foi por causa dele, e tem gente que canta falando do outro, né? Foi por causa dele. Né? Esquece de olhar para si mesmo. Jesus disse que todo aquele que quiser vir após mim precisa fazer o quê? Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Até hoje, qual foi a sua cruz? Ou qual tem sido a sua cruz? Faz parte do chamado. Jesus não nos prometeu uma vida de evangelho fácil. Nunca foi. A igreja um dia te ensinou errado. Vieram no altar e falou que Deus pode te dar casa, Deus pode te dar carro, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode. Ele pode tudo, mas esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho diz que ainda que eu perda tudo, ele continua sendo Deus. Ainda que eu não tenha nada, ele continua sendo tudo.
Ainda que a minha alma desfaleça, Ele continua sendo Deus. Quando tudo aconteceu, quando nada acontecer, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos nos reconciliar. Fale para o seu irmão, Deus te trouxe aqui só para te dizer que Ele quer você sensível à voz do Espírito. O Espírito Santo está falando com você aí? Ele disse para mim que tá. Ele está falando diferente com cada pessoa. Tem pessoas que estão lembrando de coisas que aconteceram lá no passado, não é? Tem outras que estão falando, eu preciso voltar. Tem outras que estão falando, realmente, Deus, aquela situação que eu passei era só o Senhor e hoje eu estou descobrindo aos poucos que o Senhor continua fazendo a obra aqui dentro de mim. Tem gente sentindo o Espírito Santo dentro, queimando, como não sentia há muito tempo. E fazendo de novo o que ele começou a fazer anos atrás. Na segunda metade do capítulo aqui de Ezequiel, vai dizer que Deus manda que ele junte as tábuas e as varas. Essa palavra representa que Deus estava falando para Ezequiel o quê? Você precisa reconciliar o povo de Jerusalém. Você precisa reconciliar aquela cidade, por isso que Deus manda ele juntar tanto a vara quanto a tábua e escrever. Representando quem? Israel e Judá. Para que as cidades fossem reconciliadas e vivessem sob o governo de um único líder, que seria quem? O Messias, Jesus. Deus não quer nos dividir com ninguém. Enquanto Ele não for o seu único líder, a ruína ainda vai estar batendo na sua porta. Às vezes as coisas ainda vão estar desalinhadas, desajeitadas. Sabe por quê? Porque Deus não divide sua glória com ninguém. A palavra de Deus diz que Ele tem algo que é de Deus e somente de Deus, que é a verdade imutável, que é sim, sim ou não, não. Tem como ficar em cima do muro para Deus? Ou você cai para um lado ou você cai para o outro. Ou Deus permite você ser derrubado do muro. Mas com Deus precisa ter decisão. E sabe o que eu vejo muitas das vezes na igreja? São pessoas que esperam o movimento da igreja acontecer para que elas decidam algo. Como que é isso? Pergunta para mim, como que é isso? É assim, irmão, se a palavra falou com você, vem aqui à frente. Aí você, igual um robozão da igreja, vai para frente. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz da maneira dele, e às vezes você nem precisa vir na frente. Ele te toca aí onde você está, ele te consome por inteiro, ele fala, olha quem você é, e é sobre isso. Às vezes a gente vai aprendendo tanta coisa que muitas das vezes é só para nos tirar do foco, sabe? Porque o foco nunca foi um apelo. O foco foi o Espírito Santo fazendo algo dentro de você, sem eu precisar fazer nada para ajudar ele, porque de fato eu não preciso. E aí eu te pergunto, o que o Espírito Santo precisa fazer nessa noite para trazer o amor de volta ao seu coração? Eu vou abrir algo aqui, pessoal e particular, que hoje eu fiquei com tanto temor, que antes de vir para cá, eu fui ao banheiro 6 vezes. 6 vezes. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo falou para mim, faz tempo, né, que você não sente isso, era tudo tão normal. Nunca tem que ser normal quando você estiver diante do altar. Nunca tem que ser normal quando o Espírito Santo falar, hoje eu quero te usar. Sua carne precisa tremer. Precisa fazer algo, tanto no físico quanto no espiritual. Sabe quando o mundo espiritual está se movendo, que até o seu físico sente? E aí você falou, tem alguma coisa aqui, Jesus, o que está acontecendo? Eu não sei você, mas eu sinto muito isso, sabe? Quando eu estou ali na guerra, na batalha espiritual, acaba acontecendo algo também no físico, muitas vezes no meu corpo. E aí eu fiquei muito feliz com a dor de barriga. Eu falei, nossa, Espírito Santo, faz tempo que eu não sinto essa dor de barriga. E aí ele falou, falta só se colocar como antigamente. Deixar ele fazer.
Eu lembro que quando o culto estava para chegar, há muitos anos atrás, e na terça-feira, quarta-feira, eu já estava muito ansioso pelo que Deus ia fazer, como que ia acontecer. Eu falava, Deus, faz algo diferente, faz algo novo. Muitos perderam a expectativa pelo próximo culto. Por quê? Preocupados demais com aquilo que é humano. Preocupados demais com aquilo que é carnal e se esquecendo do Espírito Santo. Sabe quem pode criar essa expectativa dentro de nós? Só o Espírito Santo. Ninguém mais pode. É Ele que convence, é Ele que aconselha, é Ele que faz, é Ele que intercede com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Aleluia. Precisamos nos reconciliar com Ele. A unção está sobre você? Pergunta para o seu irmão, você tem unção? Você tem unção. Todo aquele que tem unção passa pelo processo. E às vezes o processo é só para fazer com que voltemos ao lugar que nunca deveríamos ter saído. Qual que é aquele lugar que você nunca deveria ter saído? Que o Espírito Santo te lembra nessa hora. Deus faz umas coisas bem malucas. Eu tô lembrando aqui que essa semana que passou, eu tava conversando com uma pessoa na empresa e aí ela falou assim pra mim que ela é mãe de santo, que ela é macumbeira e que ela tá fazendo algumas coisas como se fosse para subir de nível, né, naquilo que ela acredita, na sua fé. E aí eu ouvi tudo aquilo e fiquei pensando várias coisas. E aí o Espírito Santo falou para mim, um dia ela foi do altar. E aí sabe quando você para e pensa, será? Né? Como que uma pessoa que um dia foi do altar pode ser tão ludibriada dessa maneira? E aí passou mais alguns dias, eu não me recordo se foi na sexta-feira à tarde. Eu sou muito doido no trabalho, tá, gente? Quem me conhece sabe. Eu canto do nada lá na minha mesa e aí os outros chegam, tá achando que é The Voice? Eu falo, não. Começa a louvar do nada. E aí eu comecei a cantar, quando de repente eu escutei uma voz dividindo a minha voz e muito afinada. E aí eu fiz assim na minha cadeira, olhei pro corredor e falei, o que é isso? Quem era, gente? A mãe de santo. E aí eu levantei, e aí eu fui até lá e falei, nossa, você canta muito. E aí ela falou, eu fui ministra de louvor. Minha família inteira era do altar. E eu ministrava. E você estava ali cantando e eu lembrei. Ela falou desse louvor. E aí eu falei, vamos continuar, vai, divide aí a voz. E aí a gente continuou. E aí o Espírito Santo falou para mim, não fale mais nada. Eu falei, tá bom. Aí eu só saí. Eu não sei o que Deus começou a fazer. Mas eu sei que ela sentiu ali, eu vi nos olhos, sabe? A vontade de voltar. E aí eu ia falar várias coisas, mas aí Deus falou, não é agora. Uns dias antes, ela olhou pra mim e falou assim, você carrega uma energia tão boa. Aí eu falei, é? E aí ela falou, é uma energia diferente, que muda até o ambiente. Quando você chega, eu sinto isso. É sobre Ele. Quando você carrega uma unção, não é sobre você. É de fato o que você carrega. E você tem noção que aquilo que você carrega pode mudar pessoas? Pode mudar ambiente, pode mudar a sua vida, pode mudar tudo que você viveu até hoje. Só que você precisa se conectar de novo. Sabe quando o rádio lá nas antigas, acho que nem existe mais isso, quando ele ficava fora de sintonia, o que acontecia? A pessoa não ficava desesperada tentando achar a sintonia? Quem já passou por isso? E aí você pega lá a radiola, né? E aí, eu vim lá do Ceará, tá? Juazeiro do Norte.
radiola, 37 anos, tinha gente na minha casa. E aí às vezes eu lembro que a minha mãe ficava lá e ela ficava, meu Deus, e aí ficava tentando arrumar um negócio e não saía nada, né? E aí ela ficava tentando sintonizar, né? E aquilo causava uma agonia, né? Uma estranheza. E de fato, para ouvir, precisava chegar na sintonia certa. Para que a gente possa ouvir o Espírito Santo é exatamente isso. Você precisa regular e falar, Espírito Santo, onde eu preciso estar para te ouvir? Qual lugar que eu devo voltar? Sabe? Voltar é sobre isso. Quando eu estudava essa palavra, o Espírito Santo disse assim para mim, Robson, lembra de algo? Eu falei, E aí ele falou para mim, Jesus, todas as vezes que ele queria fazer algo, ele levava a pessoa a um lugar. Ou ele chegava num lugar. Sabe por quê? Porque Deus ele é muito profético naquilo que ele faz. E muitas das vezes ele nos faz lembrar de lugar, ou nos leva a lugar, para nos curar, para nos sarar, para lembrar que nós somos de onde nós nunca deveríamos ter saído, para lembrar a nossa história, sabe? E às vezes Deus permite conhecer lugares novos, mas ainda assim nós precisamos voltar para trás e falar, peraí, quem eu sou em Cristo Jesus? Porque muitas coisas vão acontecer na nossa caminhada, mas de fato, se você a todo tempo se recordar quem você é em Deus, nada pode te roubar. Aleluia. Eu venho de uma família muito simples. Quem aqui também vem de uma família bem simples, sabe? E eu acho que o meu primeiro lanche do McDonald's eu comi com 10 anos. Quando eu cheguei aqui, em São Paulo. Eu conto uma história, quem me conhece sabe de perto, que minha mãe às vezes cuidava de uma criança numa casa e sabe aqueles danoninho? Aquela criança podia comer aquele danoninho. E aí eu sabia a hora certa que ela ia comer. Eu entrava lá na casa, né, como quem não queria nada, enquanto ele dava uma olhadinha pro lado, eu fazia o quê? Pegava um pouco de danoninho e comia. Era a oportunidade que eu tinha, né, para comer o danoninho. E isso por muito tempo me perseguiu e hoje eu como o que eu tenho vontade, né, na medida do que eu tenho, porque um dia eu passei por um lugar difícil, por uma condição difícil, né, em que hoje o Espírito Santo às vezes ele me permite viver coisas diferentes e novas, mas pasme, a todo tempo o Espírito Santo diz para mim, não esqueça de onde você veio, que isso faz parte do seu caráter. Nós fomos fazer uma viagem de navio, diga navio. Uau, navio. Quem aqui tem vontade de fazer uma viagem de navio? É ótimo, gente, eu indico, é maravilhoso. Mas presta atenção, de um menino que não podia comer um danoninho, anos depois fez o quê? Uma viagem de navio, com toda a minha família ainda, hein? Ainda levei meus amigos doidos ali, ó. Eu lembro que eu entrei naquele navio, pra gente finalizar, tem a ver com a palavra e tudo que a gente está falando. Um dia vocês vão, quem tem vontade, quem quiser, amém? E aí eu subi, e aí o navio tava para sair ali do Porto de Santos, e aí ele faz um barulho bem grandão, né? Não sei fazer. Enfim, faz um barulho bem grandão o navio. Aí ó, isso aí. Que dá um negócio no coração, sabe? E aí eu falei, uau, naquele momento eu parei e falei, tô no navio, né? Que lindo, que chique, né? Eu não sei como você pensa. Quando você pensa no navio, você pensa, né? Gente que tem dinheiro é nada, gente. Tá? É super de boa, super tranquilo. Mas naquele momento eu pensei, uau, tô no navio. Aí o Espírito Santo falou pra mim, uau, você lembra de quem você é? Fui eu que te trouxe aqui. Sem mim nada disso seria possível. E aí eu parei e eu falei, nossa, é exatamente isso. Sabe, não esquecer que é Deus que faz a obra. Quando nós vivemos algumas coisas que são espirituais e muitas das vezes que para nós é natural, mas espera aí, quem que fez essa obra? Tudo que nós vivemos é o Espírito Santo movimentando a obra dele em nós. Não é nada meu, é tudo dele, é tudo que ele precisa fazer em nós. Amém? Fale para o seu irmão, é necessário se submeter à voz do Espírito. Nós começamos falando sobre se submeter, depender e lançar. Tudo na presença dele.
Quem lembra? Amém. Amém. Mas nós precisamos hoje voltar. Se coloque de pé nessa hora. Aleluia.